Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Capítulo 27. A Grande Doutrina. A Guerra Mundial marcou o fim de uma época e para nós se inicia um novo período histórico, oferecendo aos homens de saber e de boa vontade uma imensa tarefa. Trata-se de refazer todo o gênero humano, por meio de uma educação, uma moral e uma fé novas. É preciso mostrar às gerações que estão passando a meta que devem atingir, ensinar-lhe o sentido profundo da vida, a nobreza do trabalho e a grande lição da morte. É preciso ensinar a todos que a vida é sagrada até mesmo nos seus aspectos comuns, apesar de suas provações e suas dores, principalmente em razão destas, já que a vida é para nós um supremo recurso de progresso e elevação. Devemos ensinar-lhes que as vidas humildes, obscuras e operosas, quando não representam o resgate de um passado criminoso, correspondem a um processo eficaz de aperfeiçoamento. É preciso demonstrar-lhes a virtude do sacrifício e a vaidade das riquezas que nos prendem à matéria. É pela abnegação que o ser adquire todo o seu poder de irradiação e espalha salutar influência em tudo, quanto realiza e em tudo, que o rodeia. Através de 1000 vidas, o homem deve ir conhecendo todas as alternativas do prazer e da dor, sendo esta última, inegavelmente, a mais fecunda para seu progresso. Essa é a razão pela qual temos mais causas de pesar do que de felicidade. A 16ª tríade diz: tudo é padecer em abrede, a terra, porque sem isso não se pode conseguir conhecimento completo sobre coisa alguma. O homem deve ocupar, alternadamente, as situações sociais mais variadas, para passar pelas provações e adquirir as qualidades desses diversos meios. As situações fáceis nos estimulam a desenvolvermos nossas faculdades, cultivarmos as artes e as ciências e exercermos a beneficência. As situações obscuras e de dependência nos ensinam a paciência, a disciplina, a economia e a perseverança no trabalho. Ora vencido pelo destino, ora por ele servido, o homem abre caminho através dos obstáculos, porém cada vez que supera uma dificuldade sente que lhe aumenta a força, a vontade se retempera e sua experiência se enriquece. Em cada reencarnação ele retorna à vida terrena, como a uma escola saudável onde ganhará novos méritos, e recomeça a luta que deve aumentar-lhe o cabedal de energia e as riquezas do espírito e do coração. Assim, de vida em vida, como a borboleta que sai da crisálida, ele sente desprender-se, pouco a pouco, da individualidade grosseira do começo, um espírito poderoso, luminoso, de sabedoria e de amor. E, de esfera em esfera, de mundo em mundo, prosseguirá sua carreira, ligado aos seres que ama, para com eles chegar, um dia, à plenitude da ciência, da virtude e da felicidade. A revelação dos espíritos se efetua através de fenômenos cujo conjunto forma uma nova ciência, uma ciência que encontra, em tais fatos, preciosos elementos de desenvolvimento e progresso. A ciência convencional havia chegado até os limites finais do mundo da matéria. Diante dela, agora, o invisível se mostra com suas imensas forças e suas leis espirituais, e sem o conhecimento de tais leis é impossível compreender a vida em suas variadas formas e no seu progresso colossal. A análise metódica e racional das manifestações colocará a ciência em contato com o mundo dos espíritos, aproximando as humanidades e facilitando sua colaboração num programa de trabalho que resultará no mais amplo entendimento do universo psíquico e das condições da vida em suas fases superiores, mas esse é apenas um dos dois aspectos de uma grande questão. A ciência é necessária, mas não é bastante, porque a corrente científica deve ter, como paralelo e complemento, a corrente popular, que levará às multidões o ensino e o conforto de que precisam. A ciência é complexa e por isso inacessível ao maior número de pessoas. O ensino popular deve ser singelo e estar ao alcance de todos.
Faz 5 anos que epidemias, luto e todas as desgraças provenientes da guerra causaram cruéis feridas à França. São inúmeras as almas que a dor atingiu, que exigem a parcela de verdade e luz que lhes cabe. Assim, devemos procurar a humanidade sofredora, mostrando-lhe as perspectivas consoladoras do invisível e do além-túmulo, demonstrando-lhe a certeza da sobrevivência e da imortalidade da alma, a alegria de se tornarem a ver os que foram separados pela morte. Devemos nos dirigir ao povo que é desprovido de ideal, aos humildes e aos pequenos aos quais o materialismo enganou, pois só fez medrar neles o gosto pelos prazeres e os sentimentos de ódio e de inveja. Devemos ir até eles levando-lhes o ensino moral, a alta e pura doutrina que é claro futuro e nos mostra como a justiça se realiza por intermédio das vidas sucessivas. Todos vós que amais a justiça e a procurais no estreito círculo que o vosso olhar abrange, raro a encontrareis nas obras humanas ou nas instituições deste mundo inferior. Dilatai vossos horizontes e podereis vê-la expandir-se na série de nossas vidas através dos tempos, pela simples análise dos efeitos e das causas. O bem e o mal remontam sempre às suas origens e o crime recai pesadamente sobre seus autores. Nosso destino é obra nossa, mas só se ilumina com o conhecimento do passado e, para nos apoderarmos de seu encadeamento, é necessário contemplarmos do alto, e no seu conjunto, o panorama vivo de nossa própria história. Todavia, isso só seria possível para o espírito que se encontre desligado do envoltório carnal, seja pela exteriorização durante o sono, seja pela morte. Então, das sombras e contradições do presente, aparece para ele, no seu esplendor e na sua soberana majestade, a grande lei que regula o progresso dos seres, da mesma forma como rege a marcha dos mundos. Quando os apóstolos da causa social compreenderem e ensinarem essa nobre doutrina, nela irão encontrar fecunda fonte de inspiração. Ela lhes dará a palavra o poder de penetração, o calor que derrete os gelos da indiferença e do cepticismo, trazendo-lhes uma onda purificadora e regeneradora ao coração. Espero aqui as mesmas contestações que me foram endereçadas durante certas conferências seguidas de debate público. Dir-me-ão, essa é a linguagem que usaram todas as opressões políticas e religiosas através dos séculos, para dominar e subjugar as multidões, e tais promessas de vidas futuras, embora apresentadas de outra forma, são sempre, no dizer de Jean Jaurès, uma velha cantiga que acalenta a miséria humana. Pode ser que nossa forma de ver não coincida com a teoria deste ou daquele teórico, o que buscamos, acima de tudo, é a verdade. Para descobri-la, convém que nos elevemos às serenas regiões onde as paixões políticas não chegam e onde os interesses materiais não reinam. Indagai os grandes mortos, responderei aos meus contraditores, inspirai-vos com seus conselhos. Eles confirmarão a existência dessas leis superiores fora das quais é inútil e estéril qualquer obra humana. Enquanto limitardes vosso pensamento aos estreitos horizontes da vida atual e não quiserdes ver nela o que ela representa em verdade, isto é, um degrau para subir mais alto, serão inúteis vossas tentativas para criar neste mundo uma ordem de coisas que esteja de acordo com a justiça, assim como têm sido inúteis todos os esforços que vosso talento tem realizado. Observai o que está acontecendo lá no oriente da Europa, onde a tremenda luta de classes lança as nações num abismo, onde nenhum raio de idealismo brilha. Vede essa maré crescente das paixões desencadeadas por um materialismo grosseiro que tudo ameaça invadir. Não obstante certas teorias, o que é necessário fazer-se para se atingir a paz social e harmonia é o acordo íntimo das inteligências, das consciências e dos corações, e isto só nos será dado por uma grande doutrina, uma revelação superior que trace a rota humana e fiche os nossos deveres comuns.
Afirmamos que, na história do mundo, as catástrofes geralmente são sinais precursores de tempos novos, o anúncio de que se prepara uma transformação e de que a humanidade vai passar por profundas modificações. A morte abriu claros numerosos entre os homens, porém entidades mais evoluídas encarnarão na Terra e as legiões inumeráveis das almas libertas pela guerra pairarão acima de nós, ávidas por participar de nossos trabalhos, de nossos esforços, para transmitir aos que elas deixaram no mundo a confiança em Deus e a fé num porvir mais auspicioso. A ação dessas almas se estende e se impõe cada vez mais, provocando testemunhos inesperados que, às vezes, vêm de bem alto. O jornal Homem Livre, por exemplo, em 1º de janeiro de 1919, registrava o seguinte: nossos queridos mortos estão ao nosso lado e a humanidade se compõe mais de mortos que de vivos, somos governados pelos mortos. Numa oratória magnífica, na Câmara dos Deputados, Georges Clemenceau evocava os espíritos de Léon Gambetta, Auguste Scheurer-Kestner, Alfred Chanzy e outros ilustres mortos, convidando-os a serem os primeiros a transpor as terríveis portas de ferro que a Alemanha fechou contra nós. O próprio presidente da República, Raymond Poincaré, disse no seu discurso de Strasbourg: conosco, Alsáce, tu honrarás a memória de nossos mortos, porque tanto ou mais do que os vivos, foram eles que te libertaram. Os obreiros de nossa vitória não foram apenas esses grandes mortos, pois à frente deles vemos os espíritos de luz que nos mostram o caminho sagrado e os altos destinos que nos aguardam. É lógico que muitos homens, e não apenas os de menor valor, por meio das provações sofridas, foram curados dessa sensualidade e desse cepticismo pestilentos que quase levaram a França à perdição. Atualmente, um grande sopro passa pelo mundo, conduzindo as almas para uma síntese onde tudo o que existe de bom e verdadeiro nas antigas crenças vem se juntar às obras da ciência e do moderno pensamento, formando um instrumento valioso na educação e na disciplina sociais. Entretanto, às vezes a sombra se condensa e a escuridão da noite se torna maior em nosso derredor, multiplicam-se os perigos e terríveis ameaças pesam sobre a civilização, porém nessas horas sentimos mais perto de nós os nossos grandes irmãos do espaço. Seus fluidos vivificantes nos amparam e nos penetram. Graças a eles acendem-se, no horizonte, clarões de aurora que iluminam nosso caminho. No meio do caos dos acontecimentos, um novo mundo se delineia. Fim do livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Caro amigo. Se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.